Olá, fera, tudo bem? Eu sou Rodrigo Citaro, sou professor de inglês e aqui estão as minhas dicas, as dicas que eu acredito ser as mais importantes para o Enem e para a UPE, né? Esses dois vestibulares que aqui para Pernambuco são os mais importantes. Vamos começar aqui com as dicas para o Enem. Enem é uma prova basicamente que engloba leitura e compreensão textual. A leitura ela tem que ser feita de forma cadenciada. Você tem que treinar a leitura, obviamente, com os simulados, com as provas. E eu recomendaria para a sua leitura, né, a aquisição de revistas. No caso, a internet vem até a ser uma coadjuvante nesse processo de preparação para o Enem, já que o Enem permite e exige que você tenha uma boa fluência em leitura. O que é ter fluência em leitura? É você fazer o texto, ler o texto em inglês, não traduzir para o português, porque o erro do aluno é fazer a tradução simultânea à leitura. Isso custa tempo, isso demanda tempo. Então a ideia é o treinamento, é a leitura sendo diária, o exercício sendo diário. Então eu diria que algumas revistas como Newsweek, Time Magazine são as que eu recomendaria para o aluno ler. Caso ele possa ter acesso a jornais, também New York Times seria uma boa dica para esse aluno. A internet ela é uma grande parceira, né? Então o aluno também pode ter pela internet acesso aos mais diversos gêneros textuais, sejam eles de cunho jornalístico ou científico. A internet é um ótimo veículo, ela fornece os textos necessários para que ele possa, no caso do candidato, se sentir mais seguro para fazer a prova. Então, na internet ou, obviamente, nas aulas, né? Você precisa também perceber, o candidato, de que exercitar com provas e simulados é a melhor forma de se preparar para o vestibular. Porque o texto dos simulados levam ao exercício das questões. Então não é somente ler por ler, não é somente pegar um texto e ler o texto, tentar entendê-lo, mas também, se for o caso, a preparação adequada com simulados, provas, online, por exemplo. Então a resolução dos simulados é uma prática necessária para que o aluno não somente ganhe aquilo que eu falei, fluência em leitura, mas para que ele apenas não só leia, mas também saiba resolver as questões. O Enem, a forma com a qual ela foi proposta, ela exige, então, basicamente, leitura e compreensão textual. No caso da COVEST segunda fase, o candidato de letras, jornalismo, publicidade, rádio e TV, esses candidatos vão ter um pouco mais de trabalho. Eles vão ter que encarar uma prova super exigente, de alto nível, onde ele encontra 16 questões em VOF, né? Cada questão tem 5 proposições para que ele analise se essas proposições são falsas ou verdadeiras. Todo mundo sabe disso. Mas, basicamente, a segunda fase da COVEST trabalha com textos, né? Artigos científicos, artigos jornalísticos e até, em alguns casos, música, né? O que ele precisa mesmo compreender é que, mais uma vez, assim como no Enem, ele na segunda fase precisa ter uma leitura mais fluente. E não só isso, há resquícios, há questões de gramáticas também envolvidas nesse processo. Eu diria que 60% da prova de inglês da segunda fase, ela é basicamente de leitura e compreensão. O restante, os 40% restantes, são de gramática. Então, o aluno da segunda fase, ele precisa entender que leitura e gramática se fazem necessário para a melhor performance no dia da prova. O aluno candidato da UPE, ele possui um modelo de prova parecido com aquele da segunda fase da COVEST. No caso, são 16 questões propostas. E o formato da prova não é de VOF, o formato da prova ele é de A, B, C, D, ou seja, questões objetivas. No caso da UPE, o interessante frisar é a necessidade também
da leitura, da fluência em leitura, compreensão de textos, e nesse caso a UPE traz bastante, isso é histórico de provas, a UPE traz textos em artigos científicos e reportagens jornalísticas. Do ponto de vista da gramática, é importante frisar que esses são os assuntos que com frequência caem bastante na UPE, assim como na segunda fase. Eu tomo nota, anote aí, você que é fera, anote, ó, discurso direto e indireto, né? Aquela forma mais de análise gramatical e do que foi dito por alguém. No discurso direto e indireto, é importante analisar as questões de passado, observar que o tempo passado simples e passado perfeito fazem parte desse contexto gramatical. O segundo ponto é estudar a voz passiva e voz ativa. Da mesma forma que acontece em português, na língua portuguesa, a voz ativa e passiva também trabalha com os mesmos elementos gramaticais. A análise de que o sujeito pratica ação, voz ativa. A análise de que o sujeito sofre ação, aí é a voz passiva. Lembrando que o agente da passiva passa a ser o sujeito, né, na voz ativa. O aluno candidato tem que se lembrar disso. O próximo ponto é o gerúndio infinitivo dos verbos. O gerúndio caracterizado pelo sufixo ing e o infinitivo dos verbos trabalhando a preposição to mais o verbo. É importante frisar que nesse caso específico é uma dica para o UPE e também para a segunda fase. Atenção fera! É importante saber que depois das preposições usa-se sempre gerúndio. Quando o verbo for o sujeito da oração, é importante que você perceba que o gerúndio também é necessário. Essa é a diferença que faz com que o gerúndio possa ser melhor reconhecido quando você estiver diante de uma questão que requer o gerúndio definitivo das questões. O próximo ponto é a preposição. As preposições, elas estão sempre aparecendo tanto na prova da segunda fase, COVEST, quanto na prova da UPE. As preposições são duas. É importante você lembrar que são as preposições de movimento e de lugar. As de lugar, vocês sabem quais são. In, on, at. Essas são as que eu recomendaria aí, dando aqui como exemplo. As de movimento, não sei se vocês lembram, through, across, past. Essas preposições de movimento requerem um verbo que indique deslocamento ou movimento. É importante que o fera lembre-se disso também. O último ponto que eu ressalto são os tempos verbais. Presente simples, presente perfeito, futuro, passado. Então, reconhecer o verbo auxiliar é importante. Reconhecer o verbo principal da frase também é importante. E saber reconhecer que na interrogativa, por exemplo, o verbo, de uma forma geral, prefere ficar na forma infinitiva. É importante lembrar disso, fera. Verbo principal, em alguns formatos da interrogativa, ele se mantém na forma do infinitivo. No presente perfeito, anote aí, o verbo principal vai ser o particípio do verbo. Então, essas são as dicas que a gente dá para a UPE e para a segunda fase.